o Ergues nas ondas do rádio. Bom, primeiro uma saudação a todo mundo que está vendo o vídeo, e uma saudação também aos organizadores do projeto e à Biblioteca Municipal de Osório que está recebendo o projeto e fomentando a literatura, que é uma coisa que eu acho que sempre tem que acontecer. A minha formação é a seguinte: eu me formei em Linguística em 2005, depois passei uma parte trabalhando com editora, cheguei a fazer concurso Banco do Brasil, assim, uma coisa super heterodoxa, e aí voltei, fiz tudo isso em São Paulo, e aí minha mãe se mudou para cá, para Porto Alegre, eu vim para Porto Alegre para acompanhá-la, assim, cordialmente, e acabei fazendo especialização, mestrado e doutorado em literatura brasileira, e em seguida participei do concurso aqui na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, e passei para o setor de literatura brasileira. Hoje sou professor adjunto aqui de literatura brasileira. Bom, sobre a especificidade da escolha do álbum como leitura obrigatória, eu tenho falado sempre que é algo que por um lado é inusitado e por outro é atrasado demais, né? Digamos, boa parte da formação letrada da cultura brasileira passa por objetos orais, né? Passa em especial pela canção popular, mas no caso narrativo também passa pela telenovela. Então seria esperado, digamos, que a cultura sobre canção popular e a cultura sobre telenovela fosse algo a ser cobrado nos exames de vestibular. Então, nessa perspectiva, é relativamente tardio que só agora um álbum tenha sido mencionado como leitura obrigatória de uma universidade pública. Por outro lado, é claro, tem algo de inesperado. Quando a gente fala em leitura obrigatória, a gente pensa logo num livro ou numa seleção de poemas, como é o caso do Gregório de Matos, e a gente solicita para o aluno que ele leia um livro, né? Ou seja, aí a gente está, claro, tratando leitura de uma maneira bastante vasta, né? Como compreensão, entendimento de um objeto. Mas, por outro lado, embora cause esses choques, é interessante porque abre uma perspectiva de objetos culturais para os alunos que estão chegando agora, né, que estão estudando para o vestibular, muito grande. A gente teve, quando a gente estava decidindo sobre as leituras obrigatórias, a gente pensou de cara no Tropicalia ou Panis et Circenses, porque é um álbum muito importante, em um momento da história brasileira muito importante. É um álbum de 1968, portanto, 4 anos depois de instaurada a ditadura civil-militar no Brasil. E aí, nesse sentido, talvez seja um dos objetos mais característicos na tentativa de representar aquele período. E, portanto, em vez de escolher um romance, um livro de poemas, uma peça de teatro, etc., foi mais ou menos natural a escolha de um álbum que fala muito bem sobre aquele período. É claro que aí depois, aberta essa porta da escolha de álbuns de canção popular para o mundo letrado, existem outros álbuns, né? Clube da Esquina, o álbum Construção do Chico de 72, alguns álbuns de rock dos anos 80, enfim. Existem outras possibilidades de escolha que também são capazes de, como é que eu posso dizer isso, afiançar a dedicação do estudante de estudar o álbum para passar no vestibular. Existem outros álbuns igualmente complexos em relação ao Tropicalia ou Panis et Circenses, e ouso dizer igualmente complexos em relação a outros objetos literários que nós tratamos como objetos de primeiro patamar. Ou seja, na minha concepção, que é um tanto utópica de literatura, Tropicalia ou Panis et Circenses, Gregório de Matos, eles não usam black tie, filme ou peça, alguma poesia, tudo isso para mim é literatura brasileira. Então, portanto, eu não vejo com tanto assombro assim, mas eu entendo também as razões do assombro, a inserção de um álbum nas leituras obrigatórias para o próximo vestibular. Professor, nós estamos no rádio, estamos atingindo o litoral norte, e eu gostaria de saber, assim, quando o senhor fala o nome do LP, né, hoje reeditado em CD, o senhor fala algumas palavras que talvez o nosso ouvinte não entenda. O que tem de diferente no título desse LP? Bom, o título do álbum é Tropicalia ou Panis et Circenses, né? Ou seja, é um título que já se abre para uma alternativa. Você pode chamar de Tropicalia, que tem a ver com uma exposição de um artista plástico e uma certa síntese de Brasil, ou Panis et Circenses, que é uma expressão latina para pão e circo. Então tem a ver com uma antiga prática da política romana de ludibriar a população menos informada, dando diversão
e alimentação, né? Ou seja, panis, de pão, e circo, circenses, ou seja, por um lado alimentava o povo, divertia o povo e de alguma forma embarcava o povo, né? Um termo oriundo das touradas, embarcava o povo numa política nefasta e tal, da qual o povo ficava afastado, né? Dentro do álbum existe uma composição chamada Panis et Circenses, que é do Chico Buarque, desculpa, que é do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, e que é tocada no álbum pelos Mutantes, ou seja, é tocada no álbum por uma banda de rock de São Paulo, que para muitos é a banda que dá maturidade ao rock brasileiro, né? Muita gente diz que antes dos Mutantes o rock brasileiro estava um pouco imaturo, e depois dos Mutantes o rock brasileiro de fato chega à maturidade. Então essa banda vai entoar a canção no álbum. A canção é muito interessante, assim, para começar pelo lado, digamos, musical dela. Ela está dialogando o tempo inteiro, esse lado musical, com o que tem de mais moderno no mundo pop rock até então, né? Ou seja, um álbum dos Beatles, Sgt. Pepper's, tinha saído em 67 e é uma canção que está bem próxima da sonoridade que nós temos do álbum dos Beatles de 67. Bom, quanto à temática, é uma canção que vai falar sobre... Primeiro ela vai opor dois ambientes, né? Um ambiente que é mais fechado, onde está a sala de jantar, e um ambiente mais aberto, que é o quintal, onde tem leões, onde está o mundo natural. Dentro do ambiente fechado, ela vai construir narrativamente a história, digamos, não sei se eu posso dizer assim com tanta clareza, mas que a canção é melhor do que eu estou dizendo, né? A história de um jantar interminável, ou seja, a história de pessoas que permanecem na sala de jantar, ocupadas em nascer e morrer, né? Um tipo é como se fosse uma plastificação ou uma eternização de um costume mais ou menos inócuo e anacrônico da família burguesa. Então, é uma crítica muito, muito forte à instituição familiar nesse sentido, né? Ou seja, uma instituição que coloca no centro do seu jogo mais os tipos de costume que são realizados pela família do que o afeto. Então, imagine uma família em que as coisas mais importantes são a sala de jantar, as recepções, a carícia pública, etc., versus uma família que se construa por afeto, né? Ou seja, versus uma família que até desrespeite talvez laços consanguíneos para se estabelecer a partir de laços de afeto. Então, contra esse modo mais ou menos congelado da família burguesa brasileira, então tem uma crítica profunda contra o dado retrógrado da família brasileira, estabelece o espaço do quintal, que é o espaço da festa, o espaço da confraternização, o espaço do amor, o espaço dos afetos, etc, etc. E aí, toda essa formulação vem sendo construída até que uma hora tudo isso se acelera no arranjo, né? Os Mutantes vão entoar, né? Mas as pessoas na sala de jantar, e vão começar a acelerar isso, as pessoas na sala de jantar, dando conta de um círculo que vai nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e no fundo nada se altera profundamente, né? Então a crítica ao estabelecimento meio anacrônico e eterno dos costumes burgueses ou dos costumes mais congelados possíveis, que não são de afeto, mas são de uma pompa e de uma repetição até grotescas, né, no quadro brasileiro, é essa a crítica profunda da canção, né? A reprodução infinita e acelerada desse giro um pouco desgastado e quase infernal da pompa da família burguesa brasileira. Acho que é mais ou menos por aí. Professor, fala em Tropicália, a gente fica imaginando assim, o LP, o CD do Caetano, o CD do Caetano Veloso, mas percebe-se que não é, né? Ele reúne outros artistas, como Tom Zé, Nara Leão, a Gal Costa, os Mutantes, como o senhor mencionou. Como é que foi construído essa obra? Por que tanta gente? Bom, acho que para começar tem que recuperar um pouco um festival que é muito importante para o nascimento do tropicalismo, que é o Festival de 67, né? O Festival da Música Popular Brasileira de 67 da TV Record. Esse festival, talvez seja o melhor festival que nós já tivemos, teve a seguinte colocação entre o primeiro e o quarto lugar, né? O primeiro lugar foi Ponteio, de Edu Lobo e Capinã. O segundo lugar foi Domingo no Parque, do Gilberto Gil, mas com os Mutantes em cima do palco, fazendo a parte de rock junto com o arranjo do Rogério do Prata. Em terceiro lugar, Roda Viva, do Chico Buarque. E em quarto lugar, Alegria, Alegria, do Caetano Veloso. A partir daquele momento, já se estabelecia um tipo de canção, sobretudo a partir do Caetano Veloso, que é um tipo de canção que, digamos, explicitamente, a canção não diz
que é uma canção de protesto, ou seja, ela explicitamente pode até parecer uma canção alienada, dois termos importantes naquela época, né? Canção de protesto e canção alienada. Ela parece uma canção alienada, ela pode ser tomada como uma canção alienada, algumas mais do que outras, mas regra geral sim. Mas em termos profundos ela realiza o protesto. Então, o Celso Favaretto, que tem um livro importante, Tropical, Alegoria e Alegria, fala sobre o tropicalismo na seguinte síntese, que é uma síntese interessante, que é: pela primeira vez, ouvir a canção não é o suficiente para entender a canção. Então, o ouvinte tinha que estar atento a outras marcas que a canção estabelecia para conseguir entender de fato o que a canção estava dizendo. Bom, com esse pressuposto em jogo, eu estou construindo aqui um quadro que dizia que esses artistas já estavam mais ou menos juntos. Então, eu citei aqui o Capinã, que era o parceiro do Edu Lobo, mas que é um dos letristas do álbum. Eu citei o Gilberto Gil, que foi o segundo lugar do festival, mas que para muitos deveria ter sido o primeiro, ou seja, alguns jurados. Existe um documentário mais ou menos recente que chama Uma Noite em 67, e nesse documentário alguns jurados reclamam que eu devia ter premiado Domingo no Parque, que é claramente uma música melhor, etc, etc. Tem os Mutantes, que estavam no palco com o Gil, e tem o Caetano Veloso, que estava em quarto lugar com Alegria, Alegria, que todo mundo conhece, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento e tal. Bom, esse grupo, então, reunido, e aí o Gil esteve numa aula magna aqui na URGS em maio, e o Gil disse, né, o capitão do álbum foi o Caetano Veloso. O Caetano Veloso, quando tinha algum tipo de distensão estética, era ele que definia o que acontecia, e ele, mais do que tudo, foi aquele que juntou os talentos todos na formulação do álbum. Então, bom, eu tenho um álbum que, sim, tem um capitão, tem alguém que é uma figura de proa, mas ele não é o compositor de todas as canções. Ou seja, a esse conjunto que eu já tinha formado, vão se somar o Torquato Neto, que é um poeta que infelizmente se matou logo em seguida, se mata em 72, se junta a Nara Leão, que é uma musa da bossa nova, mas que já tinha passado por um show importante, que foi o primeiro show contra a ditadura, que é o Show Opinião de 64. Tinha a Gal Costa, que também tinha vindo da Bahia junto com esse grupo, que esse grupo já se conhecia por lá, e tinha, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém, e tinha o Tom Zé, claro, que ganhou o festival de 68 com São Paulo, Meu Amor, que é uma canção famosa sobre, que tem um refrão: São Paulo, meu amor, São Paulo, quanta dor e tal. Ele vai brincando com essa ambiguidade de quem ama e odeia a cidade ao mesmo tempo, que até hoje é um lugar comum de quem fala sobre São Paulo, dos habitantes de São Paulo, quem já morou em São Paulo. Bom, esse grupo reunido sob uma batuta silenciosa do Caetano Veloso, ou seja, talvez seja quem regesse o grupo, mas por outro lado não necessariamente é ele quem rege o grupo, porque tem uma diretriz do grupo que passa por uma coisa meio de ritual, meio de festa e tal. Esse grupo vai se juntar e formar um álbum conceitual. Quando eu estou dando aula aqui, a gente tem uma cadeira de canção popular aqui na URGS, é uma cadeira que existe já há mais ou menos, sei lá, talvez uns 15 anos, que foi iniciada pelo professor Fischer há muito tempo atrás, mas que hoje em dia a gente reveza em quem ministra a cadeira, às vezes eu dou a cadeira, às vezes ele dá. Quando eu estou falando sobre esse álbum na cadeira, eu sempre digo que é um álbum manifesto ritual, né? Ou seja, o que significa isso? De um lado, ele é um álbum manifesto, assim como os manifestos de arte erudita. Ou seja, ele tem uma proposta estética muito clara, está dizendo, a partir de agora a canção é isso. Nos termos do Roberto Schwartz, a partir de agora a canção seria juntar dados atrasados da civilização brasileira com dados adiantados, e essas duas coisas terem um ar de alegoria do Brasil. O Brasil é isso, o Brasil é o bonde e a carroça, o Brasil é a criança feia e morta e Brasília. Essas duas coisas dizem muito sobre o que seja o nosso país. E aí eu preciso fazer uma nota, diz muito sobre o que seja qualquer megalópole moderna, né? Os países que estão na periferia da modernidade conheceram isso mais cedo, mas hoje em dia o centro do mundo também tem conhecido essas tensões de dados muito atrasados, pensando no desenvolvimento do capital, e dados mais recentes. Bom, isso é o dado manifesto do disco, né? O disco como um manifesto estético. Canção se faz assim, canção é assim, a canção brasileira é assim. Por outro lado, tem um dado meio ritualístico, que é o disco como uma grande festa, o disco como uma brincadeira, o disco como uma oportunidade de mentes criativas se reunirem em torno de algo que é quase uma brincadeira de índio, digamos, né? Ritual também nesse sentido, né? Quase uma festa indígena estética. E aí, nesse sentido, claro que o Caetano é o pajé, mas ele não faz a festa sozinho. Então, ou seja,
tanto no caso do manifesto quanto no caso do ritual, eu tenho uma figura de liderança. Mas essa figura de liderança é diferente de uma figura que comanda, que organiza o movimento, que organiza o carnaval, né? Como diz o próprio Caetano em outra canção. É uma figura que tenta arregimentar, tenta organizar as estéticas de todos em torno de um projeto comum. Então, bom, Tropicália ou Panis et Circenses, que é esse álbum de 68 sobre o qual nós estamos falando, é exatamente isso. É um conjunto de forças estéticas que naquele momento específico de 68, nota histórica importante, ano do AI-5, né? Ano a partir do qual essa brincadeira não mais vai ser permitida claramente. Então, num momento muito específico da história, o Caetano, o Gil, o Tom Zé, Gal Costa, os Mutantes, a Nara Leão, o Capinã, Rogério Duprá e o Torquato Neto estão se reunindo para formar esse conjunto, fazer esse álbum, e depois as carreiras deles vão para outros lugares, né? O Caetano e o Gil vão ser exilados em dezembro, a Gal Costa vai permanecer, mas vai assumir uma dicção tropicalista, mas mais marcada de gênero feminino e também de um pouco de androginia. O Tom Zé, durante um tempo, vai marcar sua vanguarda, depois vai ser esquecido e vai ser recuperado só nos anos 90. Os Mutantes vão acabar, um pouco depois vão acabar, e a Rita Lee vai seguir uma carreira solo. O Torquato se mata, o Capinã também sai de cena um pouco, sai da cena artística, digamos, e vai entrar na cena política com mais clareza, né? Defendendo o direito dos músicos, etc. Então, aí tem depois desse momento, esse arranjo obtido para o álbum não vai ser mais possível. Canções. Miserere Nobis. Bom, essa é uma canção do Gilberto Gil e do Capinã, cujo refrão é muito interessante porque o refrão trabalha um trecho de uma liturgia católica, que é Miserere Nobis, ora pro nobis, né? Miseráveis de nós, olhai por nós ou orai por nós. Bom, aí tem uma coisa interessante, né? Que eu tenho um álbum de vanguarda que abre os seus trabalhos, essa é a primeira canção do álbum, né? Miserere Nobis, que abre os seus trabalhos fazendo uma espécie de brincadeira com a liturgia católica, porque o refrão é Miserere Nobis, ora, ora pro nobis, é do sempre será, oiaiá, é do sempre, sempre serão. Falando, bom, a pergunta limítica da canção é: como somos tão modernos e tão religiosos ao mesmo tempo? É uma pergunta que é interessante ser feita, ou seja, como que a igreja, que é uma liturgia milenar, resiste ao mundo moderno? E essa pergunta é intensamente subversiva, ou seja, a ideia de que é preciso naquele momento haver um homem de bem, com uma família estruturada, temente a Deus, etc., está sendo colocada em xeque. A forma como o Gil e o Capinã vão organizar a canção faz com que, logo em seguida, nós comecemos a ter noção das mazelas e do atraso brasileiro diante da configuração que se apresentava. Ou seja, uma canção que acontece dentro do regime da ditadura. Como se não bastasse, lá pelas tantas da brincadeira, lá pelas tantas da canção, ele vai fazer uma brincadeira bem infantil, né? Que é aquela brincadeira da gente selecionar as letras e soletrar, né? Ele vai fazer Berrear, Brasilezil. Então ele está Berrear, Bra, S-I-L, Zil. Aí Feu, Fu, Z, Ilezil. Então ele fez Brasil, Fuzil, né? Uma brincadeira, que é uma rima, sobre o quanto tem no Brasil fuzil. Aí logo em seguida ele fala C-A-K-N-H-A-T-U-O, C-A-K-K-N-H-A-T-U-O, Ião. Só que aí ele não fala canhão e você ouve no fundo tocando os canhões. Então é uma maneira dele dizer, bom, existe, ou sugerir pelo menos, uma relação entre o atraso de nosso regime político e o atraso de outras instituições que compõem esse mesmo regime político. Então, não adianta reclamar sobre a ditadura e termos uma parcela retrógrada da igreja. Não adianta reclamar sobre a ditadura e termos uma família anacrônica. Não adianta reclamar sobre a ditadura e não conversarmos sobre o amor livre. Não adianta reclamar sobre a ditadura e não falarmos sobre o ócio, sobre a possibilidade de estar fora, né? Era um termo interessante na contracultura de drop out, né? De pular, de cair fora do sistema. Então, tudo isso está, digamos, na matriz do discurso revolucionário tropicalista. Bom, aí eu preciso fazer uma nota importante. Para a esquerda engajada, inclusive nos termos de canção, né? Por exemplo, Geraldo Vandré, caminhando e cantando e seguindo a canção. Para essa esquerda,
a revolução proposta pelo tropicalismo não funciona, né? Porque, ou seja, o tropicalismo está dizendo algo do tipo, não é para a gente unir junto, vamos revolucionar tudo, vamos romper a unidade familiar, vamos nunca mais olhar para a igreja. Então, o tipo digamos, de revolução tropicalista é profunda e utópica, portanto não serve para os termos da esquerda engajada, que está pensando em, não, vamos nos unir politicamente e objetar o poder, né? Esse tipo de gregarismo da esquerda engajada não está na canção tropicalista, que está, a partir desde a primeira canção, que é Miserere Nobis, que é a primeira canção do álbum, propondo uma revolução de ordem mais profunda. Bom, Coração Materno é a segunda canção do álbum, né? E aqui a gente tem uma outra coisa bastante interessante, né? Uma outra característica muito interessante, que não é uma canção inédita, na verdade é uma canção do Vicente Celestino, que é da década de 30, foi gravada, salvo engano, em 1932, e também não se trata de uma lenda. Quando o Vicente Celestino transformou isso em canção, não é uma história dele, é uma história que já está no Terra Gaúcha, do Simões Lopes Neto, e segundo estudiosos, já se encontra na Idade Média francesa. Então, é uma lenda que vem caminhando pelo tempo, em caráter oral, e encontra uma primeira forma na canção do Vicente Celestino. E daí o Caetano escolhe, junto com os outros, mas possivelmente essa é uma das inserções dele, escolhe para ser a segunda canção do álbum, a história, que é uma história muito estapafúrdia. Eu convido também o ouvinte ou quem está assistindo o vídeo a conferir essa história, porque é a história de um campônio, ou seja, alguém do campo apaixonado, que chega para sua amada e diz, me diga uma prova de amor, que independente do que você fizer, eu vou cumprir. Então. E aí a amada, de maneira inusitada, pede o coração da mãe. Não, tá bom, tu me ama? Então vai lá e busca o coração da mãe. E o campônio vai, né, deixando a amada chorando na beira da estrada, assim, desesperada. E aí ele chega e encontra a mãe numa capela, rasga o peito da mãe e arranca o coração. E volta correndo para trazer o coração para sua amada. No meio do caminho acontece o dado patético da história, que é o Campônio tropeça e o coração sai quicando assim e vai parar no meio do mato, sei lá, e ele parte a perna na queda. E aí, não de maneira menos patética, de maneira ainda mais ridícula, o Campônio ouve uma voz: machucou o pobre filho meu, que é o coração da mãe caído lá perguntando se ele se machucou. Ou seja, ela não está preocupada com a própria morte, mas preocupada com o filho estar se machucando. E aí diz, vem buscar-me, que ainda sou teu, né? Ou seja, machucou, vem me buscar, meu filho, que ainda sou teu. Quase do tipo, pode me levar para sua amada, que até para isso eu sou sua mãe, né? O que é uma formulação que se viria de banquete por Freud, né? Ou seja, tem a mãe que ama tanto o filho a ponto de sacrificar-se para que o filho obtenha o amor de sua amada. Bom, a nota importante aqui no caso do álbum é que toda essa narrativa peripatética, assim, toda essa narrativa meio destrambelhada, poderia ser cantada de maneira irônica pelo Caetano. Então ele poderia ter cantado: disse o Campônio a sua amada, meio que rindo. Só que ele não faz isso. E isso é um dado importante do álbum. Ele canta tudo isso a sério. Ele canta tudo isso como se de fato estivesse entoando a sério aquela história meio estapafúrdia. Isso diz muito da forma como o tropicalismo trabalha. Numa primeira observação, pelo dado de que, bom, se o tropicalismo está acusando as esferas anacrônicas dentro da sociedade brasileira, nada melhor do que acusar esse excesso de amor familiar que estaria no seio das famílias mais antigas. Então, a instituição familiar está sendo criticada aqui. E em segundo caso, já para terminar a conversa sobre essa canção, em segundo caso, ele está ao mesmo tempo colocando o ouvinte em xeque, porque você vai se perguntar, ele está fazendo piada ao gravar uma canção de 32 num álbum de vanguarda? Ou ele está cantando a sério uma canção importante do seu acervo afetivo, ele que ouvia a rádio lá nos anos 50, lá na Bahia, etc. Ele está cantando Vicente Celestino a sério ou uma piada? A dúvida sobre isso está na origem da forma como o tropicalismo faz arte. Ou seja, dá para o ouvinte essa liberdade, que pode ser levada inclusive para outro regime militar. Essa liberdade não necessariamente é aproveitada como uma liberdade libertadora, pode ser aproveitada como uma liberdade castradora. E isso é uma das questões de Coração Materno. Baby. Bom, Baby é uma canção do Caetano Veloso que me parece que tem um papel bastante central no álbum, né? O Homero, o Homero Araújo, aqui da URGS, num livro recente, chama essa canção de uma canção meio manifesto dentro do manifesto. Ou seja, se Tropical é o Panis et Circenses, é um manifesto tropicalista,
em 1968, às vésperas do AI-5, Baby é o manifesto dentro do manifesto. É a canção que traz, na sua forma, as características mais notáveis do tropicalismo. Quais sejam essas características? Vou começar primeiro pela forma mais ou menos passional com que a Gal entoa a canção. Então, é uma canção que um ouvinte mais ou menos desatento pode tomar a canção como uma canção de amor. Então, ou seja, é uma canção que faz as vezes de canção de amor. Quando ela diz, você precisa saber da piscina, da margarina. Ela pode estar falando sobre um relacionamento amoroso, uma conversa entre dois amantes ou futuros amantes a respeito de coisas que precisam para o mundo, né? Então, bom, ela parecer uma canção de amor e ser uma canção política já dá um pouco do tom do álbum e do tom que a gente vem conversando a respeito do tropicalismo. A segunda observação é que ela parece explicitar o lugar em que o tropicalismo se encontrava dentro do quadro ideológico do final dos anos 60. Porque, por um lado, o tropicalismo não se elogiava alguns aspectos do que seria a canção alienada, mas não se misturava com ela. Então, se interessava por tropicalismo a Jovem Guarda, Roberto Carlos, mas não interessava ao tropicalismo não comentar os aspectos do impasse do processo social brasileiro daqueles anos. Por outro lado, havia relação dos tropicalistas com o lado da canção de protesto. Capinã, por exemplo, tinha sido vencedor do Festival de 67 e era também um letrista do tropicalismo. O Caetano ficou um tempo hospedado na mesma hospedaria do Geraldo Vandré. Então, tem uma relação também com o dado de crítica, mas não interessa ao tropicalismo o engajamento da canção de protesto. E isso está bem claro em Baby, ou seja, por um lado, pode ser uma canção alienada, mas não é. Por outro, pode ser uma canção politizada, mas não é. É uma canção que está sinuosa entre esses dois quadros ideológicos. É como se ela dissesse que é contra aquilo que se estabelece, mas não assumisse uma ideologia declarada. E isso serve, inclusive, para dar cutucão na esquerda, né? Porque tem hora que ela fica falando, você precisa, brincando com o dado obrigatório das necessidades de engajamento da esquerda. Bom, essa é a segunda característica. A terceira característica que faz com que essa canção possa ser tomada como uma canção manifesto é a maneira como ela comenta o grau de reificação do Brasil daquele período. O Brasil que entra no que nós chamamos de desenvolvimentismo, ali quando Vargas é deposto em 45, então entra no desenvolvimentismo a partir da segunda metade da década de 40 e mais fortemente a partir da década de 50, esse desenvolvimentismo que vai abarrotar o mercado brasileiro de objetos e faz com que alguém possa cantar em 68 coisas do tipo, você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, que é uma canção, da gasolina. Então, gasolina, canção, margarina e Carolina, gasolina, canção, margarina e piscina é tudo objeto. Para quem pode falar que é tudo objeto sem marcar a diferença disso, alguém só pode falar sobre isso num processo social em que essas coisas não se distinguem. Para a gente isso é bem comum hoje, a gente tem shopping center e internet, né, onde as coisas não se distinguem mesmo, mas isso em 1960 é uma coisa bastante grave. Então eu tenho aí o canto da reificação, o canto da forma como o tropicalismo é uma dicção desmarcada ideologicamente e ao mesmo tempo critica aquilo do qual ela discorda, que é o processo social brasileiro daqueles anos. Estamos aqui na URGS em Porto Alegre, hoje, 29 de outubro, mas esse programa estará à disposição no YouTube a partir do dia 24 de novembro, durante a Feira do Livro de Osório. Estamos aqui com o professor Guto Leite. E também nós estaremos rodando na rádio Momento FM, a nossa querida rádio comunitária 98.1, amiga da UERGS, que une o nosso litoral norte e com quem nós sempre podemos fazer parceria. Professor, muito obrigado pela sua fala, uma emoção muito grande descobrir quanta arte tem dentro de uma coisa que a gente já julgava arte, né? E aí eu lhe pergunto assim, será que a moçada que está aí em fase de busca de uma profissão e enfrentando o mundo atual, que não difere muito no fundo daquele do você precisa, né? Será que essa moçada toda tem condições de abarcar o significado dessa obra, assim com o peso e a responsabilidade de um processo seletivo como o vestibular? Bom, eu acho a pergunta uma pergunta interessante, mas muito para dizer como eu considero grande literatura, né?
E eu acho que isso é uma coisa que eu compartilho também com outros professores do setor. Porque normalmente grande literatura é uma literatura que tem essa complexidade, mas que também transmite algo para leitores que não queiram ou não possam abarcar a complexidade. Deixa eu dizer isso de um outro jeito. Normalmente uma grande literatura tem vários níveis de leitura. Então, o primeiro nível de leitura está lá e está acessível. Então, você entende que tem algo ali que está protestando contra o regime militar, você entende que tem algo ali que é tem uma ironia e tal. Tudo isso é quase imediatamente entendível. Num segundo momento, fala, bom, mas espera aí, que tipo de ironia é essa? Ele começa a se perguntar pela ironia. Tá, mas como era o regime militar aqui? Pá, o Alba é de 68, as pessoas podiam falar aqui, mas e a censura? Quando vem a censura? E a tortura? Quando que a tortura se institucionaliza no Brasil? Aí todas essas perguntas promovem um segundo grau de leitura. E aí daí você vai para os outros graus. Tá, mas quem era o Vicente Celestino, do qual Caetano gravou a canção? Tá, o que acontecia em 1930? Tinha ditadura em 1930? E aí todos os outros graus de leitura vão se abrindo. Isso é um privilégio dos grandes objetos de arte. Eles impactuam inicialmente, tem uma primeira reação do seu ouvinte, ou espectador, ou do leitor, e em seguida vai se abrindo, né? Vão se abrindo novas camadas de leitura. E aí cabe também ao leitor querer ou não encontrar essas outras coisas. Porque às vezes a gente também não pode ter uma ideia de que a literatura precisa ser tratada com grande complexidade por todas as pessoas do mundo, né? Isso tem a ver com o perfil. Às vezes a pessoa ela quer escutar o álbum e não saber muito sobre quem era Nara Leão. Tá tudo bem. Mas claro, você sabendo que a Nara Leão era a musa da bossa nova e era uma das figuras do show Opinião de 64, bom, aí acho que é o primeiro show contra a ditadura brasileira, o primeiro show de arte contra a ditadura brasileira, aí faz todo sentido, ela está naquele álbum, e faz todo sentido a canção que ela canta, que é Lindonéia, com base num quadro, e aí tudo isso a gente começa a aumentar a complexidade do objeto. Eu acho que isso é um privilégio de grande literatura, e isso é a parte gostosa da grande literatura. Ou seja, ela é capaz de laçar com um laço ou com outro. Ela pode enlaçar com um laço imediato, e aí, bom, acessa os espíritos que querem esse tipo de laço, ou pode enlaçar com laços menos imediatos. Que isso é com o tempo, com estudo, com anos de dedicação, etc, etc. Eu ainda sou novinho, né? Eu espero que a Tropicália, eu me coloco também nesse time das pessoas que estão buscando a complexidade, né? Eu espero que Tropicália ainda abra para mim outros graus de complexidade. Ou seja, eu estudo o álbum já há algum tempo e gostaria muito que tivesse mais coisa para estudar, né? E eu estou escrevendo muito sobre isso, então de vez em quando eu encontro, nossa, mas isso é isso mesmo? Será que tem esse sentido? Será que é desse jeito? Será que eu posso caminhar para esse lado, para esse? E isso é boa literatura, ou seja, Tropicália Panis et Circenses é um álbum de boa literatura. Eu acho que a síntese é mais ou menos essa. Sobre o vestibular, né, ou seja, qual é a pertinência desse álbum? Será que não é complexo demais para o vestibular? A minha resposta seria, é tão complexo demais quanto todo o restante da lista, né? Ou seja, também o Gregório de Matos, estudado à vera, digamos que é um termo de época, estudado à vera é complexo demais. Mas o vestibular tem essa característica, né? Ou seja, um pouco nefasta, ou seja, um pouco ruim, que é pegar a obra de arte que deveria ser, curtida pelo leitor e objetivá-la. E por outro lado, uma coisa muito importante que é promover o uso e a frequência dentro de um patrimônio cultural que pertence ao leitor. Quando a gente coloca um álbum no vestibular, a gente está dizendo, vão atrás da história musical brasileira, que tem pelo menos 100 anos de maravilhas, né? Desde Pelo Telefone, desde Lá do Sertão, que é de 1914 exatamente, tem muita história literária cancional para o leitor conhecer. Então tem que estar no vestibular por esses motivos. Bom, agradeço muito, agradeço o convite, agradeço também a possibilidade de falar sobre esse álbum, que é um pouco o meu trabalho, e saúdo os leitores. Espero que quem esteja me ouvindo ou me assistindo no YouTube possa encarar essa festa e esse estudo que é ouvir Tropicália Panis et Circenses, que é esse álbum de 1968. O Ergues nas ondas do rádio.